Evangelho de Mateus, capítulo de número 5. Se você observou bem o nosso programa de culto, até esse momento, os cânticos, os hinos, as leituras bíblicas, nas exortações, nós fomos orientados, instruídos sobre aquilo que Cristo realizou por nós. A morte do Senhor na cruz do Calvário, a vida eterna que Ele nos concede, a graça dEle estendida a nós. Até esse momento nós, durante o culto, nós temos refletido sobre as bênçãos que nós recebemos de Cristo Jesus. Mas muitas vezes na nossa mente, quando nós fazemos isso, surge uma dúvida na nossa mente. Como é que nós devemos viver para Cristo? Como que o crente que é salvo pela graça de Cristo, como que o crente que é transformado pela misericórdia, pelo poder do Espírito Santo de Deus, como ele deve viver para Deus? Há poucos textos da Bíblia Sagrada que você pode encontrar um recurso, um auxílio bem direto sobre isso. Mas eu gostaria de convidar você para o Sermão do Monte. Nós iremos, a partir de hoje, iniciar uma série de exposições no Sermão do Monte, quando nós podemos aqui compreender qual que é o padrão de Deus para que os filhos do reino vivam nesse mundo que nós vivemos. Então, por gentileza, leiamos no capítulo de número 5, do versículo de número 1 até o versículo de número 6 apenas. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Vamos orar? Senhor, a tua palavra foi lida e nós suplicamos que o Senhor fale ao nosso coração neste momento. Dirija, ó Deus, a nossa vida e nos ensine a viver para a glória do Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém. O Evangelho de Mateus, o primeiro Evangelho, ele tem uma característica muito interessante quando você estiver lendo esse Evangelho. Ele possui alguns sermões principais. E entre um sermão e outro, nós temos o relato de algumas coisas que aconteceram. Então, por exemplo, do capítulo 5 até o capítulo 7, é um sermão de Jesus. É o sermão mais famoso da história, o chamado Sermão do Monte. Quem cunhou essa expressão, o Sermão do Monte, foi Agostinho de Hipona. Ele disse que aqui nós tínhamos o Sermão da Montanha, ou o Sermão do Monte, em Jesus. Vai do capítulo 5 até o capítulo 7. Capítulo 8, eventos, relatos que aconteceram. Capítulo 9, eventos, relatos que aconteceram. Capítulo 10, o segundo sermão de Jesus, agora dirigido aos seus apóstolos. Ele vai enviar os apóstolos para pregar o Evangelho. Capítulo 10, ele instrui os apóstolos. Capítulo 11, eventos, acontecimentos. Capítulo 12, eventos, acontecimentos. Capítulo 13, as parábolas de Jesus. Ele começa ali a pregar as suas famosas parábolas. E assim por diante. Ele continua fazendo isso, pelo menos em 5 ocasiões, e com isso você observa nesse Evangelho de Mateus as instruções de Jesus e os eventos relacionados à vida do Senhor Jesus. Voltando a nossa atenção para esse Sermão do Monte, para essa instrução de Jesus, nesses 3 capítulos do Evangelho de Mateus, nós percebemos que esse sermão ele é repetido em outro evangelho. Ele é repetido no Evangelho de Lucas. Em ambos os evangelhos, menciona uma montanha, menciona um monte. Aqui o texto diz que Jesus Cristo, vendo Jesus as multidões, ele subiu no monte como ele se assentasse os seus discípulos. No Evangelho de Lucas, coloca de outra maneira. Coloca que Jesus encontrou nesse mesmo monte uma planície. E ele se assentou na planície desse monte. E ele
passou a ensinar os seus discípulos. Ou seja, duas pessoas vendo o mesmo evento de ângulos diferentes, não é uma contradição. Jesus sobe no mesmo monte. Lucas identifica que nesse monte, em uma planície, Jesus se assenta e ele ensina aos discípulos. O que está acontecendo aqui? Em primeiro lugar, é que essa instrução aos seus discípulos era muito comum pelos rabinos, pelos religiosos da época. Eles se assentavam, os seus discípulos assentavam ao redor e ele passava a instruí-los. Mas o fato dessa instrução acontecer em um monte, em uma colina, não numa grande montanha, mas em uma colina, era muito significativo. Porque lá no Antigo Testamento, o povo de Deus, o povo de Israel, foi pela primeira vez instruído a partir de um monte. Aquele monte era de fato uma montanha. O monte em que o Senhor Deus apareceu para Moisés e deu para Moisés as 10 tábuas da lei. Naquele exato momento, o povo de Israel passaria a ser uma verdadeira nação, recebendo as instruções de Deus lá no Monte Sinai, recebendo as tábuas da lei, recebendo as instruções para que aquele povo vivesse como uma nação, que aquele povo vivesse como um reino. Agora Jesus inicia o ministério dele. Uma multidão está seguindo, ele tem os seus discípulos, ele sobe nesse monte, e com essa autoridade, superior à autoridade de Moisés, ele instrui os seus discípulos, dizendo: como eu quero que vocês vivam. Esse sermão do monte, Jesus fala de diferentes assuntos. Se a sua Bíblia estiver aberta, eu quero que você observe algumas coisas interessantes. Talvez isso ajude você a estudar o Sermão do Monte posteriormente. A primeira coisa que Jesus fala aqui no Sermão do Monte está do versículo de número 1 até o versículo de número 10, quando ele fala qual que é a identidade dos cidadãos do reino de Deus, qual que é a identidade do discípulo de Jesus. O discípulo de Jesus é aquele que olha para si e ele percebe que ele é espiritualmente pobre. O discípulo de Jesus é aquele que olha para si e quando ele percebe a sua falência espiritual, ele chora. Ele olha para si e quando ele percebe a sua falência espiritual, ele se acalma, ele se torna manso, completamente dependente. E ele passa a ter fome e sede de justiça. Você vai observar isso. Ele está falando sobre a identidade do crente. Quem é o crente? Ele diz: aqui é o crente. O mundo ao redor diz que o indivíduo bem-sucedido é aquele indivíduo que ele ganha todas. É aquele indivíduo que ele leva vantagem em tudo. É aquele indivíduo que ele é sempre bem-sucedido. Ele nunca demonstra uma perspectiva de fraqueza. Ele é sempre forte. No reino de Deus é totalmente diferente. Alguém já escreveu um livro sobre esse Sermão do Monte, falando sobre o reino de ponta cabeças, porque o que Jesus faz, ele diz para Deus, Deus olha não como o homem vê, mas Deus vê de maneira diferente. Aqui está a identidade do crente. Depois, no versículo de número 12 até o versículo de número 16, ele fala da influência do crente. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, vocês têm influência no mundo ao redor. Mais tarde, do versículo de número 17 em diante, ele fala de qual é o relacionamento do crente com a lei de Deus. Ouvistes o que foi dito: não adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer um que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela. Ouvistes o que foi dito: olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo: não resistais ao perverso. Se dá aquele que pede, não volte as costas ao que deseja que lhe emprestes, e assim por diante. Ele está dizendo: olha, deixa eu mostrar para vocês qual que é o relacionamento do verdadeiro filho de Deus, servo de Deus, com a vontade de Deus, com a lei de Deus, com a palavra de Deus. Como é que vocês deveriam seguir a lei? Entendam que nesse ponto Jesus diz assim: você, lá no passado, os judeus do passado, eles pensavam que você obedece a Deus apenas exteriormente. Quem cometer adultério com a mulher pecou. Jesus diz: Deus olha do coração. Quem olhar para essa mulher com a motivação errada, já adulterou com ela. A vida com Deus é uma vida mais elevada, porque Deus, a santidade de Deus é elevada. Então Deus não julga apenas os meus atos, Deus não julga apenas o que eu faço, mas Deus julga a motivação do meu coração, como eu
desejo, o que eu falo, como eu desejo falar, e assim por diante. No capítulo de número 6, Jesus fala sobre a espiritualidade, ou a piedade do cristão. Ele fala sobre a vida de dar esmolas, a vida de oração. Ele fala sobre a verdadeira adoração no coração do indivíduo. O que você ama mais? Você ama a Deus ou você ama a riqueza? Se você ama a riqueza, você vai ficar sempre ansioso com o dia de amanhã. Se você ama as coisas que o mundo ama, você não vai encontrar a verdadeira paz que Deus pode dar ao seu coração. Portanto, buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Quais são as suas prioridades na vida? É isso que Jesus está colocando. Qual que é a prioridade do Filho de Deus? Por último, no capítulo de número 7, ele vai falar sobre os nossos relacionamentos. Como que nós devemos relacionar com outras pessoas? Como que nós devemos lidar com essas outras pessoas? Com isso, Jesus, no Sermão do Monte, ele procura dar uma orientação para mim e para você. Como é que nós podemos viver como filhos de Deus em um mundo que nem sempre reconhece a bondade de Deus, a graça de Deus no nosso dia a dia? Então vamos voltar aqui para esses 6 primeiros versículos que nós lemos no capítulo de número 5. Nesses 6 primeiros versículos, Jesus inicia, o texto diz que ele viu a multidão, subiu ao monte, naquela posição de autoridade, ele passa a ensinar aos seus discípulos, e ele ensina dizendo assim, sempre com essa expressão, bem-aventurado. Bem-aventurado, essa palavra ela é uma palavra muito complexa na Bíblia Sagrada, muito difícil até de traduzir. Talvez a melhor tradução dela seja afortunado, ou sortudo, seria a maneira como às vezes, popularmente nós falamos. Alguém que recebe uma grande fortuna, alguém que recebe uma grande bênção, abençoado, seria o termo que nós utilizaríamos no nosso dia a dia. Abençoado ou seja, quem é que pode ser abençoado? Quem é que pode ter essa bem-aventurança? Quem que pode viver essa aventura da vida de maneira correta, boa? Quem pode vivê-la de bem? Quem é o bem-aventurado? Na perspectiva de Deus. Bem-aventurado na perspectiva de Deus, em primeiro lugar, é aquele que olha para si e vê a sua condição espiritual da maneira correta. Ele começa dizendo, bem-aventurado é nossa versão diz humilde de espírito, em outras traduções diz pobre de espírito. A palavra pobre de espírito, ela não é um termo muito bem utilizado hoje. Quando nós queremos ofender alguém, nós falamos, você é um pobre de espírito. Mas na perspectiva de Jesus, isso não é um termo para ofender, isso é um termo que mostra que aquele indivíduo que tem uma perspectiva da santidade de Deus, e aquele indivíduo que tem uma perspectiva de quem ele de fato é, em relação a Deus, essa é a única conclusão que ele pode chegar. Ele diz, eu sou pobre, eu sou necessitado, eu estou espiritualmente falido, eu não tenho condições espirituais de manipular Deus, eu não tenho condições espirituais de conseguir, de ter o mérito para buscar o favor de Deus na minha vida. Espiritualmente, eu estou falido. Eu não tenho um centavo sequer com o qual eu possa comprar a aprovação de Deus na minha vida. Jesus diz, quem consegue enxergar isso, vai perceber que esse é o caminho da felicidade. Esse é o ponto básico para qualquer pessoa que quiser ser preenchida com a graça, com a bondade de Deus. Porque aqui está um ponto interessante. Enquanto você não perceber que você é vazio, você está falido espiritualmente, Cristo não pode te encher. Há várias pessoas que elas querem uma vida com Deus, mas no coração está tão cheio de orgulho, de soberba, de si mesmo, dos seus próprios planos, dos seus próprios, que Cristo não pode encher essa pessoa. Mas quando ela percebe, ela está falida, ela está vazia, ela é carente, ela busca de Cristo Jesus. Deixa eu dar algumas ilustrações para vocês. Na Bíblia Sagrada, você observa pessoas como Davi. Davi,
aquele homem segundo o coração de Deus, aquele homem pensou que ele podia andar de acordo com suas próprias ideias, até que ele pecou contra o Senhor Deus de maneira tão horrível, que ele ficou completamente apavorado de que Deus tirasse dele o reino e que Deus não concedesse a ele nem mesmo a vida eterna. No Salmo de número 51, ele escreve o Salmo de número 51, completamente quebrantado. Ele está vazio. Compadece de mim, ó Deus, segundo a multidão das tuas misericórdias. Eu pequei contra ti somente. Eu fiz o que é mal diante dos seus olhos. Ele podia dizer: Deus, eu pequei contra a minha família, eu pequei contra o reino, mas não, eu pequei contra ti porque o Senhor me ama mais. Eu pequei contra ti porque o Senhor cuida mais de mim. O Senhor tem paciência comigo, o Senhor tem sua bondade comigo. Eu pequei contra ti. Somente a partir daquele momento que ele se vê vazio é que você vai ver aquele homem sendo usado como instrumento de Deus. Outra ilustração, Isaías, o grande profeta Isaías. Nós lemos o livro de Isaías. Isaías, ele escreve nos primeiros capítulos dizendo: ai dessa multidão, ai desse povo de língua perversa, ai desse povo de grande injustiça. Quando ele chega no capítulo 6, ele tem uma visão da glória de Deus, da majestade de Deus. Ele diz: ai de mim, eu estou perdido. E ali começa o ministério de Isaías. Ou, quem sabe, o próprio apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo que diz que ele era o pior do que todos os pecadores. Em outras palavras, enquanto eu e você não percebemos a nossa condição de pobreza, nós não conseguimos receber aquilo que Deus tem para nos conceder. Há várias pessoas que pensam que eu ainda tenho méritos, eu ainda sou bom, eu ainda consigo articular melhor do que você, eu ainda consigo fazer isso, você não consegue fazer aquilo outro, mas você errou porque você... Aqui é uma coisa interessante: quando você se compara em relação a outras pessoas, você vai encontrar méritos. Talvez a cura para você corrigir é você se comparar em relação a Deus, porque aí você vai perceber quão pobre você é. Eu gosto muito de uma expressão de um livro de C.S. Lewis, quando em determinado momento esse jovem que estava sendo abordado, evangelizado por alguns que C.S. Lewis chama de seres luminosos, um desses seres luminosos, ele tenta levar esse homem para encontrar-se com Deus. Ele diz: venha, vamos lá. Ele diz: não, eu não quero, eu não estou pedindo nada. Ele diz: então peça, porque no reino de Deus você não pode receber nada se você não pedir. Qual que é o primeiro passo para a felicidade? O primeiro ponto da felicidade é você fazer esse olhar interno e perceber quão espiritualmente falido você é. É claro que algumas pessoas vão dizer: mas isso traz uma auto-baixa estima na pessoa e ela terá que fazer terapia. Deus diz: não, isso vai fazer com que você chore e clame pela minha graça, pela minha bondade. Esse é o primeiro passo para a felicidade. Bem-aventurado é o pobre de espírito. E aqui um ponto, deixa eu só elaborar mais um aspecto nisso. Você sabia que a Escritura Sagrada diz que o meu orgulho, o seu orgulho, nos coloca como inimigos diretos de Deus? Deus resiste ao soberbo. Enquanto no meu coração eu alimentar a soberba, o orgulho, a vaidade, eu estou sendo inimigo direto de Deus. Ele resiste ao soberbo. Então o primeiro caminho para a felicidade é olhar para si e perceber que espiritualmente você está falido. Somente entendendo isso é que você pode entender o versículo de número 3, porque deles é o reino dos céus. Somente entendendo, eu estou espiritualmente falido, é que você pode herdar. Deus concede como herança o reino para aqueles que estão espiritualmente falidos. Que coisa interessante isso.
Depois de olhar para si, qual que é a resposta apropriada que Jesus diz que nós devemos ter? Versículo de número 4, bem-aventurados os que choram e bem-aventurados os mansos. Duas atitudes aqui que ele coloca para nós, que elas são resultados do indivíduo que percebe que ele está pobre espiritualmente, ele é espiritualmente falido. Primeiro, ele chora, ele clama, ele pede, ele suplica. O que é um pedinte? Um pedinte é alguém que pede. Por que o pedinte pede? Porque ele não tem nada. Ele não tem nada. É claro que nós vivemos em uma sociedade onde muitas pessoas, tantas vezes elas tentam nos enganar. Elas pedem algo para alimentar, quando elas não estão com fome, elas vão vender e vão comprar algumas outras coisas que elas não precisariam comprar, e até mesmo drogas, elas fazem isso. Mas geralmente, se você já esteve em alguma situação de carência, você sabe que quando você pediu, quando você suplicou, é porque de fato você não tinha. E você não tinha como fazer. E naquele exato momento, você pediu, você chorou. Aquele que percebe a sua condição de pobreza, primeiro resultado, a primeira resposta correta é, ele chora. E é somente chorando, é somente clamando que nós recebemos o consolo que vem de Deus. Enquanto eu e você não choramos e não lamentamos a nossa condição, enquanto eu e você não lamentamos a nossa falência espiritual, consolo algum nós teremos. O mundo não nos consola. Consolo, a palavra consolo aqui, é aquela mesma expressão que mais tarde vai ser utilizada para consolador. É aquele que vem ao nosso lado, aquele que estende os seus braços ao nosso redor e ele está conosco. Jesus está dizendo que aquele indivíduo que chora clamando por causa da sua própria condição pecaminosa, Deus vem e se coloca ao lado dele, estende os seus braços, Deus o consola. Então o segundo passo para a felicidade, o primeiro é você admitir a sua falência espiritual. O segundo é você responder corretamente, chorando, clamando, dizendo, ai de mim, porque estou perdido. Romanos capítulo de número 7. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Cristo Jesus, que já me libertou do corpo da morte. Esse é um modelo bíblico, essa perspectiva bíblica que nós vemos. Esse indivíduo que chora, esse indivíduo que clama, esse indivíduo que recebe o consolo de Deus, a segunda resposta correta dele é mansidão. O que significa a palavra mansidão? A palavra mansidão significa dependência. Manso é alguém que é dependente. Você já observou um animal? Como a minha esposa está viajando nesses dias, como meu filho resolveu me dar uma semana de férias, ele foi tirar uma semana de férias, só me sobrou um cachorro e um gato em casa. E foi muito interessante o meu relacionamento justamente com o bendito do cachorro, com o Lui. Eu não me relaciono com ele tanto, mas a depender. Lui é um cão manso. Eu costumo dizer que é o pitbull mais manso que eu já vi. Ele é tão manso, mas tão manso que minha esposa diz, esse aqui você não tira aqui de casa, ele não pode dar para ninguém, não vai sumir com ele, ele fica. Ele é bem mansinho. E é interessante, nos períodos que eu estava em casa, quando eu saía, ele chorava, ele lamentava, o olho dele triste, entristecido. Eu ia trabalhar, quando eu voltava, aquela alegria e tudo, eu me colocava no escritório. Ele se postava bem atrás de mim, deitava e ficava um tempinho. Se eu levantava para ir à cozinha, ele levantava e ficava do meu lado. Se eu subia para ver televisão, ele subia, deitava-se do meu lado. Tudo que eu fazia, ele queria fazer. Por quê? Porque ele é completamente dependente. E aquele olhinho parecendo assim com aquele gatinho do Shrek, sabe? Aquele olhinho que olha para você, ele começa a mexer assim, você diz, misericórdia, coitado. Na cozinha ele quer um pedaço de maçã, na cozinha ele quer um pedacinho do melão, na cozinha ele quer um pedaço de tomate, não dei tomate, mas ele não pode. Ele quer um pedaço do tomate, ele quer qualquer coisa, ele é completamente dependente. Essa é uma boa ilustração do manso. Manso não é alguém sem iniciativa. Agora, uma coisa interessante,
Um dia estava eu em casa e um barulho no portão. Interessante, eu estava em casa e ele estava do meu lado. Quando eu ouvi o barulho no portão, imediatamente a cabeça dele levantou, a orelha dele ficou em pé e ele começou a latir. Ele é manso para com o dono. Ele tem toda a atitude para com aquele que pode ser uma ameaça ao dono. Entende essa perspectiva de mansidão? Jesus diz que bem-aventurado é aquele que é totalmente dependente do seu Senhor, de Deus. Não significa que você não tem atitude. Você não tem atitude, não tem iniciativa, você nunca faz nada, você não é nada disso. Você aceita tudo, não é nada disso. Bem-aventurados os mansos, eles são completamente dependentes de Deus. Desses receberão a terra. Entenda que a herança de Deus é para aqueles que dependem dele, para aqueles que são completamente dependentes dele. Esse é um olhar interno. Primeiro você percebe, estou espiritualmente falido. Segundo, você responde corretamente. Mas por que você faz isso? E aqui vem o último ponto, o último aspecto, o versículo de número 6. Bem-aventurados os que têm fome e os que têm sede de justiça, porque esses serão fartos. Por que você faz tudo isso? Por que você, olhando internamente, responde dessa maneira? Porque você tem fome de justiça. Essa palavra justiça, ela tem duas conotações. Normalmente nós pensamos em justiça quando nós queremos que a justiça seja feita no caso de corruptos, no caso de ladrões, no caso de bandidos, no caso da injustiça que nós vemos ao nosso redor. Na Bíblia Sagrada, essa palavra justiça, ela tem um significado, um sentido muito mais profundo do que isso. Justiça na Bíblia Sagrada tem o significado de ser justificado, de justificação, de receber a justiça que vem de Deus, daquele aspecto de que Cristo Jesus, na cruz do Calvário, Ele recebeu sobre Ele todas as minhas transgressões, todos os meus pecados, e Ele me revestiu com a justiça dEle. É essa justiça de Cristo Jesus sobre nós, que a Bíblia Sagrada diz que nós devemos ter fome dela, ser famintos dela. E aqui está todo o fundamento. Por que eu posso ser feliz quando eu olho para a minha pobreza espiritual? Porque nesse exato momento eu percebo que Jesus se fez pobre. Ele abriu mão da sua glória para que eu recebesse a herança dele. Nesse exato momento eu percebo que Jesus abriu mão da sua coroa e recebeu uma coroa de espinho para que eu receba a coroa da vida. Nesse exato momento eu percebo que Jesus Cristo foi despido na cruz do Calvário, nu, crucificado ali, para que eu pudesse ser revestido de vestiduras brancas da justiça de Cristo Jesus, de retidão. Nesse exato momento eu percebo que por causa da justiça de Cristo Jesus, Jesus foi amaldiçoado lá na cruz do Calvário, para que eu pudesse ser abençoado em Cristo Jesus hoje. Que ali na cruz do Calvário Jesus foi esquecido. O Pai virou as costas para ele e ele clamou dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Para que hoje eu pudesse ser recebido pelo próprio Deus, que diz: vinde benditos do meu Pai. Quem tem fome dessa justiça é saciado por causa da justiça de Cristo Jesus. O que isso tem a ver conosco? Deixa eu convidar você a fazer a seguinte reflexão. Em primeiro lugar, comece a analisar não apenas os seus atos. Muitas vezes nós olhamos para as nossas atitudes, nós falamos: ok, eu já errei nisso, eu já errei naquilo, já errei naquilo. Já errei muito, mas em compensação já fiz isso de bom, aquilo outro de bom, e esse outro aqui está melhor. Então, praticamente bateu. Na minha equação, na minha matemática aqui, bateu. Não pense tanto nos seus atos, mas pense na motivação dos seus atos. Por que você faz o que faz? Muitas vezes nós fazemos até o bem com a motivação errada. Nós fazemos o bem para nós recebermos o louvor. Nós fazemos o bem para nós parecermos bons. Fazemos o bem para que as pessoas nos amem.
Nós não fazemos o bem para que Deus seja glorificado. Nós não fazemos o certo para que Deus seja glorificado. Às vezes nós deixamos de fazer aquilo que nós sabemos estar errado, para conseguirmos alguma coisa. Eu deixo de cruzar o semáforo para não receber aquela multa. Então eu deixo de fazer uma coisa errada para conseguir algo. Eu começo a dirigir no limite de velocidade para não ter aquela pontuação enorme na minha carteira. Muitas vezes a nossa motivação está errada. Na verdade, eu deveria deixar de fazer o errado para que Deus seja glorificado nos meus atos certos. Eu deveria deixar de fazer o errado porque eu reconheço a bondade e a graça de Deus e a maneira como Deus tem me amado. Eu quero de fato glorificá-lo, não apenas no que eu faço, mas no que eu deixo de fazer. Eu quero glorificá-lo nas minhas escolhas. Eu quero glorificá-lo nas minhas decisões. Eu quero glorificá-lo nas minhas conversações, na maneira como eu me dirijo ao próximo, na maneira como eu falo de Cristo para outras pessoas, na maneira como eu represento Cristo para as outras pessoas. Então, ao invés de você, na sua equação, que muitas vezes não faz você perceber a sua pobreza, não pense apenas nos seus atos pecaminosos, mas nas suas motivações, que não são santas, estão lá dentro, elas são as raízes desses seus atos. A segunda coisa que eu gostaria de convidar você a fazer nesse momento, considere o quanto em insistir na sua justiça própria. Essa é outra palavra aqui. Quanto que tantas vezes, insistindo na sua justiça própria, você não tem conseguido obter a felicidade que você tanto almeja. Bem-aventurados os pobres de espírito, mas aquele indivíduo que olha para si e vê uma certa justiça, uma retidão, ele não consegue obter a alegria, a felicidade que ele tanto busca. E aqui está um ponto bem crucial para mim e para você. Se insistirmos em conservar a terra, nunca veremos o céu. Ou talvez, deixa eu ilustrar isso com uma frase do Jim Elliot, aquele missionário que morreu nas mãos dos índios Aldanes, aqui próximo ao Equador. Aquele jovem, talentoso, brilhante, estudava no Wheaton College, escrevia o seu diáriozinho, brilhante aquele jovem. Logo que ele termina, ele se une a um grupo de amigos, eles vão evangelizar uma tribo que ainda não havia sido alcançada, que ainda não havia tido um contato, recebido o evangelho. Eles escolhem a tribo dos Aldanes. Essa tribo dos Aldanes, somente alguns garimpeiros lidavam com eles, eles eram violentos. E eles começam a fazer contato. Eles se mudam, começam a fazer contatos com essa tribo, recebem uma jovem que era daquela tribo, começam a conversar, aprendem um pouquinho da língua, marcam o dia que eles vão fazer o contato com aquela tribo. Eles não sabem que poucos dias antes daquilo, alguns dos garimpeiros, madeireiros por ali passaram, haviam abusado de uma jovem indígena. E os índios estão irados com os brancos. Quando o avião pousa ali, próximo a um lago, os missionários estão ali, Jim Elliot entre eles, e os indígenas chegam e de repente flechas e flechas e flechas, e todos eles são mortos. Jim Elliot havia deixado a sua esposa Elizabeth grávida. Mais tarde Elizabeth vai voltar para essa tribo com o filho dela. Mais tarde o filho dela vai crescer nessa tribo e começa uma igreja nessa tribo. Mais tarde o filho dela ouve o testemunho de um dos indígenas que mataram o pai dele. Ele relata e ele escreve a história da morte. Mas Jim Elliot, naquele diário dele, escreveu a seguinte frase, e eu queria que você meditasse nessa frase de hoje em diante.
Não é tolo nenhum aquele que abre mão do que não pode conservar para obter algo sem o qual ele não pode viver. Não é tolo nenhum aquele que abre mão do que ele não pode conservar para obter algo sem o qual ele não pode viver. Você não consegue conservar a sua justiça própria. Você não consegue conservar sua arrogância, seu orgulho, seus méritos, seu dinheiro, sua vida, seus sonhos, seus planos por você mesmo. Não é tolo nenhum aquele que abre mão do que não pode conservar para obter o reino de Deus, aquilo sem o qual ele não pode viver. O caminho da felicidade é, primeiro, olhe para você mesmo e perceba a sua falência espiritual. Segundo, responda corretamente, clamando a Deus, chorando, dependendo totalmente do Senhor em mansidão, sabendo que o seu fundamento, a sua base, é a justiça que vem de Cristo. Porque Cristo Jesus nos reveste com a justiça dele, seremos fartos. Vamos colocar de pé e cantar o hino em resposta